Muito boa noite para quem está nos assistindo. Esse é mais um episódio do canal Incêndios, um canal para discutir e falar sobre política, religião, arte, filosofia e psicologia. E hoje a gente estava comentando, né, até no último episódio nosso, que nós íamos fazer 3 episódios agora, os 3 próximos, com uma conversa que tem a ver com um outro trabalho que surgiu a partir dos nossos encontros aqui do Incêndios. Na verdade, é uma ideia que foi nascendo, germinando em paralelo, e ela também se desenvolveu ao longo desse período aqui que a gente está em quarentena. A gente tinha o propósito de montar, o Nico e o Gui e eu, a gente ainda tem esse propósito, né, mas agora a gente está impedido por conta da pandemia, mas de montar um ateliê, né? Acho que um pouco antes da pandemia nós íamos alugar uma sala ali onde eu trabalhava, naquela casa lá no Pacaembu, e íamos começar a fazer um trabalho de interação mesmo entre as práticas do Gui e do Nico como artistas, as minhas práticas como psiquiatra, e a gente ia tentar integrar isso no trabalho. E como a pandemia aconteceu, a gente também estava com esse projeto em paralelo de fazer acontecer Incêndios, então Incêndios aconteceu primeiro, e aí na sequência a gente foi dando continuidade a essa conversa para esse trabalho de desenvolvimento de arte e cuidado em psicoterapia e psiquiatria, que a gente está prestes a lançar. Então, acho que pode ser interessante também, até como uma maneira de divulgar esse nosso trabalho, a gente conversar sobre temas que surgiram no projeto piloto que a gente desenvolveu no último mês. Então, o que a gente tinha pensado em fazer, né, para esses 3 próximos episódios é conversar sobre a questão do corpo, do autorretrato, da autoestima, do autoconhecimento, no primeiro momento. Num segundo momento, conversar sobre a questão do que significa produzir, desenhar, pintar uma paisagem, em que medida isso fala de nós mesmos. Então, a gente conversar sobre o mundo e sobre a fenomenologia do mundo, vamos pensar assim, para ter uma interação com a minha área. E no terceiro, a gente conversar sobre a produção de uma obra abstrata e em que medida ela está relacionada com a questão do tempo e como esses 3 elementos, o corpo, o mundo e o tempo, são constituintes da nossa existência. Então a gente vai ter umas conversas um pouco mais filosóficas, mas acho que a gente também traz aí, obviamente, questões que a gente vai sentindo e que tenham a ver com política, com religião, aquilo que a gente gosta de conversar. Então, só para provocar nossa conversa hoje, eu falei desses 3 elementos, né? Que a gente poderia conversar em relação a essa questão do que significa o corpo. Por que a gente está pensando nisso? Porque o processo que a gente pensou desenvolver nesse projeto nosso que se chama Epidauro, e ele tem esse nome em homenagem à cidade grega que era um centro de cura e um centro artístico, né? O maior teatro grego fica em Epidauro, onde antigamente era justamente esse centro de cura, e você tem inclusive ainda resquícios das salas de cirurgia, dos lugares onde as pessoas repousavam. Você vai no museu de lá, você vê o instrumental, é muito interessante assim. E acho que a ideia nossa é resgatar esse lugar que existiu na antiguidade, que se perdeu, né, na nossa organização social, que é um lugar em que haja essa convergência e que um lugar que a gente entende que pode ser um lugar de cura. Epidauro, no caso, fazia até cirurgia. Ele também era um lugar de promoção de arte, né? Eles não, na antiguidade grega, eles não faziam dissociação desses fenômenos religiosos e culturais da vida cotidiana, né? Isso tudo estava inserido dentro de algo maior, que era o politeísmo grego e tudo mais, né? Tanto que o teatro ele era um centro de celebração religiosa, ele não era um centro como a gente entende hoje de um evento de arte, né? E aí nesse processo que a gente está fazendo no Epidauro, a gente propõe 3 exercícios para as pessoas fazerem ao longo de um mês de atividade, mais um 5º encontro. E a proposta justamente é dar voz à expressão para as pessoas que estão vivendo dificuldades que podem estar ligadas ou não à questão da pandemia, mas que a gente entende que se intensificaram pela questão da pandemia, mas pode falar justamente de questões anteriores a elas e tudo mais. E aí a gente, no começo, quando a gente desenhou o projeto, a gente não tinha essa clareza de que nós queríamos propor esses 3 trabalhos: um trabalho de autorretrato, como um exercício de autoconhecimento, um trabalho de desenho de uma natureza morta na paisagem e um trabalho abstrato. A gente ia deixar em aberto, só que a gente entendeu que propor essas atividades é mais interessante para provocar na pessoa a necessidade de expressar aquilo que se contém naquele tipo de obra. E aí, para falar hoje, no nosso primeiro episódio, contemplando aí as questões do nosso trabalho do Epidauro, a gente pensou em falar sobre a questão ligada aos exercícios que tem a ver com o autorretrato.
E aí, acho que também logo eu já vou passar a palavra para o Nico, para o Gui também, para eles falarem um pouco do que já foi essa experiência, o que a gente está olhando assim para esse trabalho. E nesse piloto que nós já fizemos, algumas coisas foram muito marcantes para a gente nas nossas conversas, nas nossas interações, que tem a ver com esse trabalho que um amigo nosso se propôs a fazer. E aí eu queria elencar 3 temas relacionados a isso e a gente já começa a falar sobre essa questão. Bom, quando a gente fala do autorretrato, a gente está falando dessa imagem do corpo, né? Da quem nós somos, o rosto que a gente tem, a textura que a gente tem, a cor, a forma que a gente tem. E isso está muito relacionado com a questão da autoestima, que acho que era um ponto que eu queria trazer. E uma outra questão que eu acho que a gente podia, já que a gente está falando do autorretrato, da autoestima, pensar na questão do autoconhecimento. E aí, até um gancho para trazer e pedir uma fala do Gui também nesse sentido, né? Ele tem falado muito ultimamente nos nossos encontros sobre essa questão do autoconhecimento, o que foi a entrada dele no mundo da psiquiatria nesse sentido de tentar se tratar, tentar nomear o que acontece com ele e tudo mais. E aí, nesse sentido, a pergunta que fica para a gente desse encontro nosso estão surgindo essas 2 derivas, vamos dizer assim, né? O incêndios que está acontecendo aqui e o epidauro. Em que medida eles são complementares, né? E em que medida, tanto esse trabalho do epidauro, que a gente expressamente está querendo trabalhar com essa questão do autorretrato, da autoestima, do autoconhecimento, está claro ali isso, ele se presta a esse papel, quanto nós também aqui, no Incêndios, nos prestamos a esse papel. E aí a minha pergunta é uma reflexão, um meta-olhar para a gente mesmo, né? Em que sentido isso que nós fazemos aqui também é um trabalho de um autorretrato, de um autoconhecimento, um trabalho de autoestima. Então, queria lançar as perguntas aqui para vocês, só para provocar o tema, e que pode se resumir com uma expressão, uma pergunta que significa: o que é isso que nós fazemos? Que nós estamos fazendo desde que nós começamos os nossos encontros. Então, por favor, sintam-se à vontade aí para começar a falar. Quer começar, Nico? Pode começar, se quiser. Oi? Marcelo, quer falar uma coisa, Marcelo, de autoconhecimento e tentar trazer um pouco, acho que, do verso e reverso aplicado, né, em tempo de pandemia. O que a gente se propôs a fazer desses vídeos, desse canal, né, que está tomando uma proporção, acho que, maior do que a gente imaginava. Acho que a gente chega agora no 12º vídeo, né? Uhum. Relacionado ao que o Ale está falando, de autoconhecimento. Marcelo, você quer começar? Eu estou ouvindo mal aqui, vamos ver. O Gui, eu ia falar para você, acho que ou você está longe do seu microfone, ou tem alguma coisa, tem algum anteparo, parece, entre você e o microfone, o som ficou abafado, mas deu para entender que estava passando a bola para o Marcelo, pedindo para ele dar um comentário sobre essa questão do nosso trabalho e tal. Eu acho que tem tudo a ver, né? É um processo de autoconhecimento também. Quando você está conversando com pessoas sobre variados temas, né? Cada um na sua subjetividade, colocando questões assim importantes, é um modo de é uma terapia, né? É algo que de alta exposição, né? E lembrando que esse não era o propósito original. A gente ia fazer um programa de TV, né? Usando toda a experiência de cada um, o Alexandre como psiquiatra, filósofo, o Nico, o Gui como artista plástico, eu com experiência em TV, em formato de TV, com entrevistas, abrindo isso que a gente vive hoje do incêndio para uma coisa mais de entrevistados, de pessoas, né, que a gente acreditava muito no formato. E quando veio a pandemia, veio essa questão de fazer o formato da live, que, embora todo mundo está usando esse formato, embora, confesso, às vezes até dá uma cansada no formato, mas é interessantíssimo os
os temas, como eles fluem e o que a gente tem conversado nesses últimos, vamos dizer aí, vai para 4 meses? 4 meses já, exatamente. Então, eu acho que primeiro se colocar, né, se posicionar, se mostrar, estar disposto a conversar com o outro, a aprender com o outro, né, aprender com a comunicação, né, e é isso. Nesse momento, mais do que nunca, a gente depende do outro, né? A gente depende da compreensão do outro, da comunicação com o outro. A gente tem que ser solidário. Vários valores estão surgindo, né, como insights nessa pandemia. Então, eu acho que é um processo, para mim bate como um processo terapêutico também, né, essa conversa, para além do conteúdo que é gerado. E o Epidauro, né, o projeto paralelo que vocês estão desenvolvendo, é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito muito no poder da arte, né, como um meio de comunicação. Eu acredito no poder da arte como transformação na vida das pessoas mesmo, né, como um autoconhecimento, né? Eu acredito nisso e eu sou prova viva. Eu toda vez que tive nos meus altos e baixos, com certeza nos baixos eu procurava a arte para poder processar isso e também tinha esse efeito terapêutico importante, né? Então, eu acho que essa proposta que está começando agora, ela é uma coisa que importantíssima para muita gente nesse momento, né? De encontrar novos caminhos, de autoconhecimento, né? E muito bacana essa iniciativa, tanto a nossa iniciativa com esse grupo aqui, o Incêndios, quanto a iniciativa do Epidauro, né? E eu só tenho a achar que tudo isso é uma grande conversa, uma grande comunhão, uma grande terapia entre as pessoas, né? Eu vejo assim. Legal. Eu quis jogar a bola no colo do Marcelo exatamente por isso, porque eu sabia que ele tinha uma visão, o big picture, né, do todo, de forma ampla. Porque se eu respondesse logo de cara, eu ia falar só sobre mim. E a minha autodescoberta em cima dos nossos encontros está sendo maravilhosa. Eu falei isso para vocês da última vez, a gente estava offline aí. Eu estou tendo uma interação com vocês mais do que com os meus amigos, que eram amigos próximos, pessoais, então que vinham até em casa, que eu ia até a casa deles. Como terapia é maravilhoso mesmo. A gente, até o Alê, né, como meu psiquiatra, a gente conseguiu analisar isso em gráfico até, né? Eu preenchi durante um mês um gráfico e toda vez que rola um encontro, que rola uma conversa, isso não é novidade para ninguém, mas assim, funciona muito bem. Então isso como autoconhecimento, eu acho gerar um efeito positivo. É incrível o poder que a palavra tem, né? De nutrir, né? Exato. E em que medida você vê isso, Gui, que esse trabalho que a gente faz, o Marcelo colocou isso como autoexposição, né? Que a gente está falando da gente, acho que falando das nossas opiniões, ideias, posições, colocações políticas, religiosas, no fim das contas, a gente está falando da gente mesmo, né? E nesse sentido a gente faz um autorretrato falado, vamos dizer assim, né? Embora estejamos nos expondo já que o nosso rosto está colocado, mas acho que perceber quem nós somos e ver que nós temos para falar, o que nós vamos trazer, como que acontece esse encontro, eu acho que é isso que o Marcelo estava chamando de autoexposição, é isso que eu estou chamando desse autorretrato que a gente faz aqui. Assim, você vê isso, Gui? Sim. Antes da gente começar a gravar isso, o meu maior medo sempre foi, eu sou super tímido com isso, de como que eu vou me mostrar, como que as pessoas vão me ver de fora. Então, eu nunca imaginei que poderia chegar até o 12º vídeo. Não sei até quando isso vai, mas eu me sinto confortável. Eu acho que do jeito que a gente conduz aqui é muito legal. Mas pensando como autorretrato,
eu ainda não assisto. Eu assisto alguns vídeos. Quando é a minha fala, eu meio que dou uma adiantada, porque eu não consigo me assistir. E aí até a gente conversou, né, disso, de eu começar a fazer, aplicar em mim os nossos testes que a gente produziu até agora do Epidauro. Então, autorretrato de forma artística mesmo. Então, até eu acho que eu consigo dar vazão mais para me assistir nos vídeos. Porque eu até acho que eu até comentei com vocês, Ale, em algum momento. Gera uma ressaca se olhar, como se fosse um espelho e o espelho te falando, né? É diferente de você só olhar para o espelho e ver só a sua imagem. Quando você se assiste falando, você está se falando. Então, você está se comunicando, né? Você está... A gente aqui, querendo ou não, a gente tem um objetivo de informar também. O que eu falo, se a pessoa está me dando ouvidos, ela está se informando de alguma coisa, de alguma maneira, né? Então, você se dar ouvidos o autorretrato, o autoconhecimento é bem foda, assim, é bem pesado. Mas é legal, é positivo, né? Tem uma coisa interessante que você traz desse desconforto quase, né, de se ver gravado e tudo mais, é que também tem uma outra coisa, né? Para além de ser um trabalho, eu também entendo como um trabalho terapêutico, embora nenhum de nós tenhamos começado isso num acordo, né? Vamos fazer um grupo de terapia. Exato. Não foi isso desde o começo, é muito interessante, né? Mas é por isso que acho que a gente fala que no fim acaba sendo um grupo de terapia coletivo, em que eu também estou incluído nesse processo terapêutico, do qual a gente não tem noção do final dele, como você fala, né? A gente está sim caminhando para isso, que a gente entende que é uma necessidade, essa questão da solidariedade, da comunhão. É muito bacana, e você falou mesmo, a gente está com uma frequência e um ritmo de se ver muito maior do que às vezes com amigos antigos da infância e tudo mais, o que eu não acho, eu acho isso ótimo, na verdade. Eu entendo que nós estamos estabelecendo uma relação que a gente nem imagina como ela vai se configurar no futuro, mas ela sim caminha para um futuro, né? Acho que o futuro mais óbvio dessa história é no final, né? Esperamos que quando a pandemia acabar, se acabar, que a gente se instale num espaço. Então, a gente já está também imaginando que nós estaremos trabalhando ali cotidianamente, compartilhando sala e tudo mais. Então, tem uma perspectiva de futuro dada aí, né? E uma promessa de uma relação que vai durar por muito tempo. E que é uma relação muito peculiar, né? Porque nós não nos reunimos aqui porque nós éramos amigos de infância, porque a gente fazia parte de uma turminha, porque a gente fez faculdade juntos, nada disso, né? A gente se reuniu por causa desse projeto comum, que a pandemia acabou precipitando e transformando nessa outra coisa que é o que nós estamos fazendo. Reuniões, né? Que tem a ver com isso. Mas, e aí, olhando para o aspecto de terapia, nesse sentido, eu não sei, eu não conheço processos terapêuticos que tenham se produzido espontaneamente, sido registrados. Então, é muito interessante também. Eu não tenho o hábito de ver os vídeos, eu vejo algumas partes e tudo mais. Eu tenho a sensação de que nós estamos oferecendo coisas mesmo, dando frutos e acho que essa fase ainda de bonança nós vamos continuar fazendo isso enquanto a gente conseguir, puder e tal, e tiver afim. E eu imagino que também o que nós estamos fazendo é algo para o futuro. Acho que eu já comentei isso, mas acho que é inclusive para o nosso futuro, para quando tudo isso acabar, a gente falar, nossa, vamos ver o que a gente produziu, o que aconteceu, o que foi que surgiu dali, o que foi essa necessidade, a gente vai conseguir nomear e ter mais clareza até quando esses processos estiverem avançados. É que a gente já está fazendo esse esforço de entender qual é o que tem sido esse percurso, né? Se as pessoas perguntarem assim, qual a meta de vocês, qual a mensagem de vocês, a nossa mensagem é continuar falando, é continuar sabendo que nós estamos existindo, que nós estamos nos cuidando, que eu sei que toda semana vocês estão aqui, então eu posso ficar tranquilo de falar, bom, não estão doentes, não estão com a Covid, não sumiram, né? Tem desde essa questão, né? Estamos aqui batendo ponto da nossa existência, tipo, oi pessoal, estamos aqui. E claro, todas essas indagações que nós estamos nos fazendo, assim. E é muito interessante porque o que tem acontecido com a nossa audiência é um crescimento lento, orgânico e tal, mas tem acontecido e substancial, assim, né? Como a gente já comentou em outros encontros, assim. Tem muitas pessoas que estão sensíveis e ouvindo, e parece que aumentando o círculo de mais pessoas que possam se interessar por aquilo que a gente faz. Acho que não só pelo que a gente fala, mas porque todo esse processo tem significado. Eu imagino que alguém que nos acompanha desde do começo, vai vendo essa evolução. Acho que ela fica inscrita no nosso jeito de falar, nas nossas posições. A gente tem tentado estar a par, né, do que tem acontecido com a Covid, trazendo questões, mas não só no sentido
estatístico ou notícias, coisas nesse sentido, mas a nossa vivência de tudo isso que é íntimo e que não fica exposto, não fica dito, né? A gente já comentou isso também, não fica dito pela mídia, não fica assumido, né? Acho que a mídia tem um olhar muito objetivo, muito da quantificação e tudo mais, e acho que a gente vai trazendo uma qualidade, uma minúcia da experiência do que é viver essa pandemia com as nossas indagações e com as nossas preocupações e com as nossas posições também, né? Acho que aqui nós estamos afirmando isso. Acho que ninguém entende que nós não fazemos um trabalho político, apesar de não ser político partidário, mas a gente tem essa questão da vontade de ficar despertando essa inquietação que vem a partir de um lugar comum nosso, que é esse cuidado para consigo, essa questão psicoterapêutica, mas que extrapola esse âmbito e vai para essas outras esferas da vida, que na verdade nem deveriam ser entendidas como outras esferas, deveriam, né? A vida é uma só, com todas essas nuances. E só para retomar um comentário do que o Marcelo falou, eu anotei aqui uma frase que me veio desde o começo da pandemia, nem sei se eu já disse isso em algum momento aqui, ou se algum de nós já disse, mas quando a pandemia começou, e eu comecei a fazer os primeiros vídeos até antes do incêndio, no outro canal, no República 1411, eu tinha muito... Eu pedi para até, né, como uma espécie de prescrição para as pessoas, assim, para vocês lidarem com a própria ansiedade de vocês, com as angústias que vão surgir, produzam conteúdo, isso vai ser salutar, assim, a gente vai precisar da arte nesse sentido, e aí eu fiquei com essa frase, só a arte pode nos salvar. Estava pensando nessa frase hoje, pensei que essa frase podia ser um mote da conversa de hoje, e é como o Marcelo falou, dessa dimensão justamente dos momentos da vida dele que ele sofre mais, o quanto ele recorre à arte, e eu acho que aqui todos nós somos, eu não sei nem dizer aqui em que posição, eu ia falar filhos da arte, né? Filhotes da arte, sei lá, qualquer coisa desse sentido, mas nós todos estamos ligados muito intimamente, acho que vocês ainda fizeram disso profissão, e o meu lugar de psiquiatra é um lugar de ficar atento ao poetizar do outro, né? A escuta quanto ela é mais fina, assim, o que eu mais gosto de fazer como psiquiatra é ficar atento à expressão poética da vida da pessoa em relação à própria existência. Então, no fim das contas, não deixo de estar também muito próximo dessa fronteira com a arte, embora, na maior parte das vezes, até meus pacientes não sabem que eles estão fazendo isso e que eu estou me embebendo da poesia que eles deixam atravessar, assim, que eles derramam naquele encontro que é tão peculiar, né, com o encontro com o psiquiatra, assim. Então, acho que também a ideia do Epidauro foi dar possibilidade a esse fato de se concretizar como algo mesmo. E para além dessa relação em que eu escuto a poesia da pessoa, de reafirmar para a pessoa, falar assim, olha, aproprie-se da sua potência poética, e entenda que o teu processo terapêutico ele vai passar por esse processo de fazer autopoese, né, de fazer poesia de si mesmo, e inclusive a palavra autopoese é curiosa porque ela é uma das definições da vida, da palavra vida, né? Tem gente que entende que vida é aquilo que se autoproduz, né? E então poetizar-se a si mesmo, fazer essa autopoese é viver, é o próprio processo terapêutico, e acho que a ideia do Epidauro é reconhecer isso como um fato e assumi-lo, e vivê-lo e concretizá-lo e transformá-lo num instituto, né? Que é isso, o Epidauro a gente entende que vai ser um lugar, que vai ser um projeto, um processo e tudo mais. Então, eu queria até passar a bola para você, Nico, para depois dessa fala. Não, eu acho interessante que a gente tem esse espaço hoje, né, muito particular da era pós-internet, de ter essas plataformas que a gente pode transmitir essas conversas que a gente tem, né, conversas que só existem nesse contexto, que nem no telefone antes não dava para transmitir para um público invisível, que a gente nem sabe quem é. Isso é muito interessante, né, que todo mundo tá por mais inocente que você tenha uma página no Instagram e coloca selfies, o presente contemporâneo está engajado numa certa performance de si mesmo, né? Eu também tenho muita dificuldade de me ver no vídeos, por exemplo, aqui do Incêndios, que é uma coisa meio um resquício de um ego aí, sei lá, que eu acho que está sendo entendido diferentemente hoje em dia. É muito interessante filmar essa coisa e jogar no espaço da internet, né? Que é um público meio invisível. Você sabe que tem
gente assistindo, sei lá, é quase um buraco negro de informações e de coisas. Sim. Mas é muito interessante esse negócio do autorretrato. Agora, pensando no autorretrato nessa era digital, assim, me fez pensar também, tipo, acho que eu até falei isso, não sei. Teve uma Bienal de Berlim, acho que de 2016, que foi meio, tipo, colocou todo à frente essa questão da inclusividade, do corpo estranho, do terceiro sexo, do coisa racial. E o nome da Bienal era The Present in Drag, o presente em drag. Tipo, em drag, né? Tipo, todo mundo, a era digital, todo mundo tá, como eu falei, engajado nessa coisa. De alguma maneira, a gente está se representando sempre, né? Mais do que nunca, assim, tipo, em telas, em coisas e tal. É muito interessante isso. Todo mundo está sabendo ou não, sendo ciente ou não. E aí me volta, tipo, estudando arte a minha vida inteira, não sei o que, os exercícios mais básicos de aprender a desenhar e não sei o que, incluem o autorretrato, né? Que é sempre muito desconfortável, assim, para mim sempre foi. E primeiro por coisa técnica, tipo assim, eu vou desenhar um rosto, de não saber ou mesmo sabendo. E como eu acho que por mais raso você possa fazer esse exercício, você tem um clique imediato de essa coisa da representação, tipo assim, eu me vejo de uma maneira, enfim, você implica todo um triângulo de como me veem, como eu me vejo, inerentemente, só nessa pergunta, né? Tipo, como você se desenharia? Você entra já numa linguagem aí de intersubjetividade, sei lá. E a gente falou isso uma época, quando a gente estava falando num dos episódios sobre a desgraceira da situação atual política, que a gente fala assim, educação e educação de arte. A gente até falou que, tipo, a arte como educação ensina a pessoa a ter um olhar crítico, né? Tipo, isso todo mundo devia ter esse aprendizado desde sempre, não como acho que até o Gui falou, não sempre num gueto de ali você faz arte, suja a mão, não sei o quê, mas não, como uma ferramenta de entender o mundo mesmo, né? Eu acho que esse olhar crítico que o ensinamento de arte produz é, tipo, crucial, assim, para a gente ter esse distanciamento quando necessário, né? Essa visão da representação e como você pode ler os signos e ler o universo, né, de imagem também. Ia só fazer um comentário da sua fala, Nico, quando Fala, você não, fala por dessa favor. questão da escola, que, bom, acho que todos nós tivemos essa experiência na escola, como o ensino da arte era completamente marginal. Quando a gente recebia aquele semanário ali de como seriam distribuídas as aulas, você tinha uma aula de arte, né? Tipo, na sexta-feira de manhã, assim. E aí você tinha, sei lá, 6 aulas de português na semana, 5 aulas de física, 6 aulas de matemática, e a arte era aquilo, e que no fim das contas é o que nos resta quando nós estamos sós, né? Se a gente for olhar aqui, olha só, atrás de mim que tem, atrás do Gui que tem. Nico, acho que você não está no seu ateliê, mas se estivéssemos no seu ateliê, atrás do Marcelo também, o que a gente está vendo ali são também coisas relacionadas à produção, né? Então... e fora essa produção de arte como a gente conhece, das 5 artes, sei lá, 7, tem também, tipo, que limita essa segregação, tipo, a gente entende como sistemas diferentes. Então, tipo, de repente, você não enxerga a ciência como arte ou a linguagem. Isso é tão crucial, eu acho, a gente aprender que todas as disciplinas vêm desse lugar de criação, experimentação e uma construção, né? E o mesmo pode-se dizer da arte. A arte, por mais libertadora e livre que pode ser, é um sistema, acho que mais antigo do que qualquer outra disciplina, né? Inclusive o autorretrato, acho que de repente pode-se até argumentar, eu acho que foi o primeiro instinto visual do Homem da Pedra, sei lá,
né? Tem Tipo, aquelas mãos, não né, sei. marcadas em cavernas também, que Exato, são autorretratos, né? São retratos da própria mão, né? exato. Não é aqui a gente assumiu que o autorretrato, a gente transferiu toda a questão da identidade para essa parte do rosto, mas o nosso corpo inteiro somos nós, né? Isso já é uma convenção super, eu diria que até monarca, sei lá. Acho que é da monarquia esse entendimento nosso do portrait como autorretrato, né? Que é tipo, que é uma tradição inegável, que eu acho que também tipo a cultura contemporânea do mercado de propaganda mesmo comercial, tudo se resume a isso, né? Como a luz bate num retrato. Mas isso é interessante também, que o primeiro tipo, como você, o que tem atrás dessa, ou como se articula um retrato, né? O que é isso também. Sim. Se eu pudesse completar o que o Nico está falando, quando as pessoas, eu não sei se com o Nico acontece bastante isso, mas as pessoas falam, você tem um dom, você é artista, né? E eu não consigo enxergar a arte limitado ao que eu produzo. Eu consigo pensar, eu gosto de pensar que a arte é tudo. Então, você mexer na planta e você conseguir fazer com que a planta se desenvolva bem, para mim, aquilo é arte. Então, eu sempre fico nessa aflição de como destacar, né, a execução. Você tem um dom. Tá bom, mas se você treinar, você também consegue executar um autorretrato do seu jeito, né? Exatamente. Aquele lance de pegar um pedaço de papel, borra de café, o que você quiser, você consegue produzir alguma coisa. Você só precisa expandir um pouco mais a leitura sobre arte, né? Não precisa ser um gênio. Tipo, exatamente, estimular. Todo mundo tem esse negócio que eu acho que, infelizmente, a nossa cultura não preza na educação. É justamente isso, reconhecer que todo mundo tem uma linguagem muito específica, seja de criação, né? Que pode ser canalizada em todas as disciplinas, mas todo mundo tem uma linguagem única de ver o mundo, de se ver, né? E que, na verdade, na escola seria o lugar privilegiado para você reconhecer essa linguagem e desenvolvê-la, né? Na verdade, a gente fica tentando adestrar as crianças a se adaptarem a uma linguagem, a um discurso pré-concebido, né? Então, você fala, aprenda isso e repita isso daqui. E muitas vezes o trabalho que eu faço como psiquiatra é de fazer a pessoa reencontrar essa própria linguagem, que na verdade acho que é isso, né? Fazer a pessoa desenvolver o próprio logos, né? Vamos dizer assim, a própria lógica, o percurso do próprio pensamento. Gui, você queria falar alguma coisa? Que eu ia fazer alguns comentários da fala do Nico. Não, eu ia só completar exatamente, muito antes da gente escrever, aprender a fazer conta, né, que é o que a gente usa no dia a dia, ler, escrever e calcular as coisas. A gente desenha. Então, nós somos podados a pare de desenhar, né? Agora você não tem mais tempo para isso. Quando alguém falou de escola aqui, eu ficava torcendo. É isso, né? Você só tinha uma aula de artes na semana, 2, sei lá. Eu ficava torcendo para algum professor faltar e o outro chegar com um bloco de papel e falar, hoje é desenho livre. Eu amava, eu tenho essa sensação hoje. Eu sei, desenho livre, aquele prazer, é verdade. Eu lembrar da sala de aula e as pessoas completamente frustradas, porque as pessoas não desenham, as pessoas não querem desenhar depois de estar na escola. É interessante isso, pensar como nesse processo, que é um projeto educativo, a gente não pode esquecer disso, há o esquecimento da arte, né? Há o esquecimento da autonomização da pessoa. Ou será que isso não é esquecimento, isso é propositado? Tem isso também, né? E aí, nesse sentido, acho que da sua fala, vocês estão tendo alguma dificuldade para me ouvir? Porque eu estou ouvindo uns ruídos aqui no meu fone. Quando você bate no fio, Ale, eu ia comentar isso. Toda vez que eu bato faz um barulho, tá? Acho que eu estou precisando trocar daqui a pouco isso aqui. Essa fala do Nico que ele falou, né? Que a gente acabou sendo acostumado a aprender... Nossa, tá estranho mesmo. A gente foi acostumado a entender a arte dissociada da ciência, né? Como se o estado de deleite daquilo que a gente aprende na ciência tivesse que ser outra coisa que o deleite artístico, e na verdade é o mesmo deleite. Eu não consigo não ver isso como um processo do mundo ocidental mesmo, da corrupção que a religião monoteísta provocou no mundo, assim, de entender que ela era proprietária do discurso do sagrado e que todas as outras coisas ficariam como satélites, como conhecimento mundano laico, assim. E o que você está me falando, quando a gente... eu acho incrível falar sobre física, falar sobre biologia, falar sobre química, falar sobre... Inclusive, daqui a pouco a gente talvez lance um episódio no República 1411 com um amigo meu que a gente está conversando sobre algumas teorias do tempo, e aí com os amigos meus astrofísicos, da física quântica e tal. E é super estimulante, assim. E
E por que que então, quando a gente a gente chega pela física quântica e chega naquele limite que você não sabe mais se a matéria é uma onda ou algo, né, uma partícula, eu acho isso tão fascinante. E essa fronteira entre não conseguir responder nem entre uma coisa e outra, para mim, e que todos os processos finalmente vão se desdobrar no tempo, se uma coisa vai se manifestar como partícula, como onda, no tempo ela vai se revelar, que eu gosto de entender, e olha que eu sou ateu, eu chamo isso de Deus. E a arte que me ensina a encontrar também essa fronteira em que as coisas indeterminadas elas vão, de um certo modo, escolher o modo como elas se presentificam ali, se como onda ou como partícula. Estou puxando a conversa para a física quântica, mas só para trazer para vocês essa dimensão, para mim é o mesmo prazer, é o mesmo deleite. Quando eu encontro alguma obra de arte que conteste aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu vejo, que eu sinto e tal, e falo, nossa, eu não imaginava as coisas desse jeito, esse não lugar que a gente fica, para mim é o mesmo de ficar fascinado com uma teoria da física quântica. Uhum. Quando eu sinto esses prazeres, eu poderia dizer que se eu fosse uma pessoa crente, eu estaria diante da deidade, diante de Deus, diante dessa coisa assim. E eu acho que o ensinamento que a gente tem na escola, ele é desinserido mesmo, ele é dessacralizado. E aí, nesse sentido, eu acho que eu cheguei a comentar isso talvez no último episódio nosso, ou talvez tenha conversado... Não, acho que eu conversei sobre isso numa outra conversa do República 1411. Quando eu estava na escola, eu me incomodava muito com a aula de educação física. Aí era aquela coisa do tipo, o gayzinho que não gosta de jogar bola não vai gostar de educação física, então não curte. Mas eu gostava de fazer outros exercícios e tudo mais. Só que o que me incomodava profundamente na aula de educação física era essa questão de você ficar fazendo exercícios repetidos com o corpo totalmente sem sentido, assim, né? Por que eu estou fazendo polichinelo? Por que eu estou mexendo meu braço? Isso significa o quê? E hoje, quando eu comparo com a atividade física que eu realizo, que tem muito a ver com dança, é uma herança da época que eu fazia yoga, tem alguns exercícios de equilíbrio, coisas nesse sentido, eu entendo que nesses exercícios eu estou tentando buscar o sentido para eles, que é quase como uma celebração ritualística, vamos dizer assim, como uma celebração das deidades que estão me atravessando, vamos dizer assim. E aí eu consegui entender o meu mal-estar, e olha que eu tenho 40 anos de idade, com as minhas aulas de educação física na escola, que não me traziam essa dimensão. Por que a gente não consegue fazer as crianças experimentarem essa dimensão do sagrado, do prazer para consigo, do prazer para com o próprio corpo, das capacidades que elas podem descobrir que elas têm? Por que a gente não consegue devolver às pessoas a clareza de que elas são seres sagrados? Assim, que, né, a sacralidade não é domínio das religiões e dos deuses, de Deus, talvez. Né? Dos deuses, acho que até sim, de Deus monoteísta, não. E eu vejo tudo isso como um subproduto disso que foi a constituição do pensamento ocidental. Assim, para mim é muito claro. Total, e tipo essa... Por favor, Nico, por favor. Não, tipo essa coisa como você falou, de tirar o sagrado da vida do dia a dia e tal, é sistematizado, acho que por várias razões, mas tipo acho que a igreja tem muito a ver com isso, a igreja monoteísta, como se diz, seja católica, de reservar, né, certas coisas só para exclusivos, tipo, Exato. Só os reis e os monges tinham acesso aos livros e a experiência do sublime, né? E me veio até exatamente, me veio até, tipo, eu me lembrei, tipo, a definição de kitsch, quando a palavra em alemão, sei lá, eu esqueci a definição ao pé da letra, mas essa foi cunhado quando como é que fala, a reprodução mecânica começou a poder imprimir quadros ou tipo em produção. Gutenberg, e tipo de repente os pobres tinham uma imagem de um quadro que um rico tinha o original. Aí ficou toda essa noção do original e da cópia. Então a cópia é kitsch porque é quase uma degradação da arte, original, né? do Isso acho que a gente vê até agora. Eu acho que a internet, na verdade, não só quebrou esse negócio da exclusividade da informação, acho que foi tipo o mais forte equalizador de quem recebe informação, tipo, no sentido da democratização, né? Mas da democratização da informação e por sua vez também, que é tipo tudo relacionado que eu ia falar, que você
A informação é para todos e isso, e tipo, é uma grande tema na arte contemporânea é essa desvalorização da imagem. Tipo, tem um texto maravilhoso que uma artista escreveu uns 2 anos atrás, que é da imagem pobre. Tipo, a gente tá mais do que nunca, tipo, a gente vê a imagem pixelada de todos os tesouros do mundo, passa no e-mail, carrega como informação digital. Isso é tipo, nesse sentido de preservar os tesouros, é uma aberração, mas isso é incrível. A gente está desconstruindo toda essa, né? É muito interessante isso. Tipo, a imagem, por exemplo, tipo, eu assisto a maioria de coisas que eu assisto, seja série, filme, eu vejo num computador assim, às vezes um streaming super, tipo, a qualidade é a última coisa que me preocupa. E, tipo, isso tá, o esquema do high and low, né, do alto e baixo, tá dando tá sendo corruptado. Isso é muito, o que é a Isso cultura é e a muito subcultura, né? Muito interessante. interessante. Eu ia trazer uma questão que também tem a ver com esse tema, Nico, que acho que pode ajudar a gente também a refletir. Não acho que seja à toa que a gente está falando agora. Você fala desse projeto da igreja monoteísta, mas acho que essa igreja monoteísta não é só a católica, não, tá? Eu acho que é Sim, exato. o judaísmo, o islamismo, quer dizer, todo esse pensamento único, assim, né? Que tenta tirar essa claridade do terreno e transportá-la para esse outro lugar do metafísico, né, o sublime e tudo mais, e esse arroga, então nós conhecemos e nós determinamos e nós somos sacerdotes desse sublime, vocês não vão acessar aqui sendo meros mortais, assim, né, não iniciados. E eu acho que uma das questões que tem a ver com isso, até usei a palavra metafísica de propósito, é justamente o sentido da palavra physis grega. De novo, eu estou ouvindo a minha voz um pouco metalizada, pessoal. Vocês estão ouvindo de boa ou sou só eu com o meu fone Não, aqui? tá bom. Tá Olha, ótimo. você quer testar tirar o fone? Fica muito ruim. Não, acho que é só por causa da captura da minha voz, porque o fone está pertinho aqui, é mais por isso. Então, Eu a vou hora que um vocês pouco. falaram do meu áudio, eu saí do computador, que é tela, e vim para o notebook. Aí meu E aí áudio... melhorou, né? Tá, eu vou ficar mais um pouquinho. Se continuar pior, eu mudo, então. Mas a palavra physis grega, que tem, a gente ouve na palavra educação física, né, aula de física e tudo mais, ela é uma palavra que inclusive era usada para nomear os grandes livros da antiguidade. Assim, né? Todos os grandes filósofos, eles escreviam físicas. E não era física no sentido moderno, né? Física no sentido da movimentação, da questão da mecânica ou coisas nesse sentido. Physis tinha a ver com isso que a palavra physis quer apontar, que a gente ouve, por exemplo, a palavra fito, que deu origem à palavra planta, tem a mesma origem. Physis é tudo aquilo que é clode, é uma palavra grega antiga que significa aquilo que se apresenta, aquilo que se oferece, aquilo que se dá. E então não é à toa, né? Uma planta, ela brota, ela cresce, ela eclode. E a palavra physis, ela significava o que a gente chama em latim de natura. E aí a gente acha que tudo aquilo que está relacionado à física é o que a gente relaciona à natureza. Só que não no sentido das coisas dadas, ali, natureza como cenário, como compilação dos objetos do mundo, das plantas, dos animais. É physis no sentido daquilo que se produz diante da gente, né? Eu passo a existir, estou sendo apresentado alguma coisa que se abre para mim do mundo, e isso é o que a gente pode entender pela palavra physis. Se eu entendo que tudo isso que se abre para mim, que é o próprio físico, é a totalidade do todo, eu posso chamar isso de Deus. Então, de novo, né, eu fico fazendo sempre essas questões, trazendo essas questões aqui também de religião, mas insistindo um pouco nisso. Mas eu acho que justamente quando você não ensina mais o que significa a palavra physis para as crianças, e você não ensina o que significa esse modo das coisas se darem, se oferecerem, se abrirem, e entender que na palavra física, que muita gente acha chatíssima na matéria de física, ou da educação física, que eu achava chatíssimo, elas são hoje corruptelas e derivações decaídas dessa palavra original, que inclui, nesse sentido, até a possibilidade da totalidade toda, chamar isso de Deus. Então, é muito diferente você estar num sistema de pensamento, e na antiguidade isso acontecia, em que tudo que você tinha que explicar, você tinha que fazer a partir dessa observação e dessa humildade de reconhecer que você está diante de alguma coisa que se abre diante de você, e que tudo isso é uma coisa só, e que era um conceito super caro para a antiguidade, né, que eles chamavam de um todo, né, o rem pantá em grego.
E que isso fazia parte de todo o arcabouço e construto do pensamento, no caso ocidental politeísta, mas eu acho que outros politeísmos também. E que aí o monoteísmo ele vem como para mim, o monoteísmo é uma estratégia de marketing de controle populacional, em que você corrompe essa ideia de que tudo está integrado, de que todas as coisas fazem sentido nessa unidade, e você vai entender que o que faz sentido nisso daqui está fora, e você vai chamar esse fora de Deus e vai deixar as pessoas no caos dessa sopa sem sentido que é a nossa existência. Isso tudo é projeto, obviamente, de controle, né? E aí, com isso, você criou um mecanismo que a gente sabe pela história que funcionou maravilhosamente, né? Incrível como eles domaram metade do mundo por 2000 anos. E hoje a gente está se desprendendo disso. Eu acho que o que está se produzindo nesse momento também é uma corrupção no sentido do esfalecimento, assim, né? do desmanche dessa lógica. E acho que justamente quem está conseguindo fazer com que ressurjam discursos integrativos e práticas, de novo, integrativos, para repetir a palavra, mas práticas que acolham e assumam e reconheçam e incorporem em si um movimento de sentido dessa totalidade, a gente vai conseguir, no chão mesmo do mundo, somos nós que vamos constituir esses discursos. E é por isso, é assim que eu vejo que a gente está fazendo. Para mim, o Incêndios ele tem esse sentido, porque eu fico vislumbrando isso no futuro, as pessoas tentando entender o que foi o percurso do pensamento desse grupo, o que aconteceu aqui, eles estavam se interrogando tantas coisas, e a gente, pelo menos eu me vejo nesse lugar, desse esforço de tentar reencontrar sentido na vida, sentido nas coisas, lógica no mundo, uma unidade que consiga me trazer essa explicação e essa compreensão do todo, mas que não seja dentro da lógica deísta, monoteísta. Eu acho que é de uma outra coisa, de um outro sagrado, e imagino que a gente precise cultivar isso, porque o nosso mundo ele é esquecido disso, o nosso mundo ele é desabitado. Acho que quando Nietzsche fala lá atrás, Deus está morto, ele tinha razão. Os outros deuses já tinham desabitado a Terra porque tinham sido expulsos por esse Deus que morreu lá atrás. A gente está num mundo... e o que eu estou querendo dizer não é assim, Deus irá nos salvar. Porque o que eu estou dizendo que vai nos salvar é a arte que vai conseguir reintegrar isso e encontrar novos sentidos para isso que a gente até então expressou como sendo Deus. Então, e que nós estamos fazendo parte desse processo muito timidamente, muito espontaneamente também, mas de uma maneira muito engajada. E que faz parte, acredito eu, de um movimento maior também, né? Tipo, acredito que muita gente está fazendo coisas similares que a gente está fazendo. Não necessariamente no sentido de conteúdo, mas a forma, assim. E me veio também uma coisa que... uma citação para parafrasear acho que é o Elliot Sica, que tipo, falava... Tinha todo um discurso meio contra os ismos, e que o que devia unir os movimentos não eram tipo todo mundo acreditar na mesma coisa, mas só reconhecer tendências de expressões, entendeu? Eu acho que a gente faz parte de um movimento X aí, né? Sei lá. De algum modo nós vamos nos numerar em algum momento. Interessante até. O pandeísmo... sabe só essa eu sempre penso isso também no momento que eu acho que eu tô pensando uma coisa assim, eu sei. É bom lembrar isso também, sei lá. Perdão, Nicolas, é sempre bom lembrar, porque se eu der uma cortada, a gente não conseguiu ouvir todo o teu raciocínio. Não, que é bom lembrar que tipo, nada é isolado também, né? Tipo, as coisas não acontecem isoladamente. Tem vários polos que estão evoluindo, às vezes bem parecido, que não tem nenhuma conexão, né? Tipo, exato, mas o legal de deixar gravado essas coisas na internet é que em algum momento, certamente, essas bolhas vão se juntar e se reunirem, né? Eu tenho muito essa esperança, né? Eu ia até perguntar, Lê, se você tem algum jeito de encerrar esse vídeo para a gente conseguir chamar ele de autorretrato, né? Porque era essa a nossa intenção, fazer 3 vídeos. Não, a ideia é essa. Isso, abstrato e paisagem, né? Natureza morta. Para a gente poder chamar esses vídeos exatamente assim. Não, mas a ideia é essa. Muito e ficar muito abstrato. Aí a gente consegue tratar também. Claro, não, mas tranquilo. Eu acho que tá claro. Acho que a gente está falando o tempo todo desse olhar para conosco. Acho que é bem isso, assim.
E Não, é quando legal eu até que digo você comentou. É até legal que você comentou que eu tô vendo. começo a falar do todo, né, e pensar futuro, eu já começo... Por que eu estou cortando e falando Não, isso? manda bala, manda bala. Desde que a gente conversou, eu tenho pensado como que eu vou fazer o meu autorretrato, sem ser os meus personagens, porque isso seria fácil, Uhum. E sem pensar como vai ser essa leitura de vocês sobre. Então, eu estou colocando em caixas essas minhas linhas de raciocínio. Quando eu penso em natureza morta ou abstrato, eu penso futuro, sabe? Por isso que eu te... Vai ser super legal depois, Gui. Isso é uma coisa que a gente tinha combinado que nós íamos fazer nas nossas gravações do Incêndios, a gente não tem feito. Que era ao final de cada gravação a gente expor um trabalho. Lembra que tinha sido inspirado pelo que a gente está falando, né? Então, acho que agora é um bom momento a gente começar a fazer isso, né? A partir desses 3 que a gente começar a gravar, a partir dali a gente começar a pensar ótimo. mais no futuro mesmo. E eu tinha, até infelizmente eu acabei não organizando isso, mas eu tinha comentado com meu cunhado, que é músico, ele é violonista, super bom, assim, da gente fazer sempre o encerramento de um encontro nosso com uma apresentação dele, de 5 minutos Legal. e tudo mais. E também para divulgar o trabalho dele, acho que pode ser uma coisa bacana, porque encerra de um jeito melódico Para falar que não tem arte, eu fiquei desenhando. Opa, então mostra aí, Gui. Não, eu fiquei rabiscando só os personagens. Ah, que ótimo. Depois você faz uma compilação de todas as coisas que você tem anotado, que a gente vê que você está desenhando quando a gente conversa. Ou é digital, aqui, fico rabiscando. Isso é muito legal. Tem um lance interessante, que é essa coisa do retrato, né? Do autorretrato, mas também quando você vai retratar uma outra pessoa, né? É um trabalho que não tem fim, porque eu me lembro de um filme que saiu recentemente, de uma história antiga do Giacometti, aquele pintor, aquele escultor italiano, pintor italiano, que eu acho que o filme chama O Último Retrato. Eu estava assistindo outro dia, mas o streaming estava muito ruim, não consegui completar, fiquei curioso. O que acontece? O Giacometti, ele convidou um jornalista inglês para falar, vai lá no meu ateliê que eu vou fazer seu retrato, e assim vai. E ele falou, olha, leva umas 2, 3 horas aí e tal, à tarde você vai e a gente acaba tal. Parece que estenderam-se semanas, meses, porque toda hora ele mexia no retrato, ele alterava o retrato, ele não estava feliz com o resultado. E o cara falava, pô, mas isso daqui está excelente, isso daqui está sensacional. E ele vai lá. E aí eu lembro de ter visto um catálogo de Giacometti dessa transformação, porque ele foi retratando isso, né? Então ele retrata bem de uma forma natural, depois ele vai achatando o personagem, ele vai entrando quase que numa coisa assim, sabe, na alma do cara, era uma coisa fantástica. Muitas vezes, quando a gente vai fazer também um retrato de alguma pessoa, eu fui fazer uma vez um retrato nos moldes do documentário, né, de um artista plástico. Eu tinha visto um catálogo dele e falei, poxa, essa história me interessa fazer. Então, eu também pensei assim, eu vou lá, faço uma entrevista com ele num fim de semana e vou fazer um pequeno documentário, né, sobre ele, abordando isso. Bom, eu fui captar num sábado, no final eu fiquei todo fim de semana, quase todo fim de semana indo na casa dele por 3 anos. Porque virou um negócio que eu precisava chegar em algum ponto que não tinha um ponto final, sabe? Onde está esse material lá? Eu tenho esse material, depois vou passar. Nossa, vamos trabalhar. Já foi publicado? Você colocou em algum lugar? Ele passou na TV Cultura e passou algum festival que eu não me lembro enfim, depois que eu fiz, é isso que é interessante, depois que eu fiz, que deu um trabalhão, fiquei editando, eu mesmo tive que editar porque não tinha operador, eu fico pensando como é que foi o processo disso. Na verdade, aquela falta de ponto final era a minha terapia. Uhum.
Eu tive que aprender a editar, eu tive que aprender muita coisa de fotografia, porque não tinha câmera para ir. Eu tive que filmar com diferentes câmeras emprestadas e sem luz, com luz, às vezes com microfone, às vezes. Então, aquilo era um desafio, na verdade, e uma construção de algo ali um aprendizado muito grande com esse artista, que se chamava Antônio Vitor, já é falecido. Porque mais me interessava o contexto da história dele, que um artista que se retira e vai morar na periferia e retratar a periferia de São Paulo e assim vai. Alguma coisa ali era o meu interesse envolvido no retrato dele. Então foi um longo aprendizado. E depois eu consegui botar um ponto final, fiquei satisfeito, mas daí eu nem trabalhei a distribuição, a divulgação da coisa. Eu falei, bom, já está aqui. Guardei para mim. Um pouco do que a gente está fazendo, a gente vai colocar para o mundo, né? Você coloca e... Passou na TV Cultura, passou a irmã dele, tá fazendo o acervo dele e tal. Moral da história, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente fazer um autorretrato, fazer um retrato de alguém, é algo que se alonga muito tempo. É um processo. Esse autorretrato que a gente está fazendo aqui, nós 4, é uma coisa que já está no 12º, talvez sejam 500 episódios, e a gente vai sentir a necessidade de se autorretratar, de retratar o outro, e assim vai. Então, o processo da arte é um processo terapêutico nesse sentido. Você está fazendo um retrato de alguém ou de outro, mas, na verdade, quem está se autorretratando ali é você. Ela diz muito a respeito do seu universo, das suas paixões, do que você quer aprender e do que você quer absorver, né? Então, isso é interessante. Esse filme do Giacometti, ele mostra isso. Quer dizer, na verdade, o retrato ali era um pretexto. Vamos lá, à tarde a gente resolve isso, mas se alongou, virou uma amizade, virou um convívio, virou um embate, virou... Tudo isso que a gente fala é o elemento da vida, né, pulsando e que resulta na obra de arte, que é o que é interessante, né, nesse processo. Maravilha. Nico, você queria falar alguma coisa em relação a isso? Eu pensei na sua frase que você comentou várias vezes quando a gente conversou nesse processo do mês passado do teste aí com o Tomás, né, que é o nosso amigo que serviu de cobaia aqui para a gente trabalhar, que você falava assim, tudo são autorretratos, né? No fim das contas, sempre a gente vai falar de si, mesmo quando a gente vai retratar isso, para complementar a fala do Marcelo, né? Mesmo nesse processo de retratar o outro, de um certo modo, nós estamos falando de nós mesmos, né? E não no sentido egóico, não é no sentido do egoísmo, da autoidolatria, nada disso. É nesse sentido que, no fim das contas, nós não podemos nos furtar do lugar que nós somos, né? Eu acho que a gente sempre vai falar desse lugar. E eu diria que não é à toa que fazer um autorretrato pode se delongar por muito tempo, porque nós somos feitos de tempo. E acho que eu estou falando uma frase que é meio mística, mas porque acho que isso vai ser o tema das nossas próximas conversas, acho que principalmente no terceiro, quando a gente for falar de abstração, mas também acho que da paisagem. Nico, manda bala. E acho que a gente podia aproveitar já para encerrar também, já está ficando com uma hora para a gente... Não, acho só interessante eu achei bom terminar nesses termos do que a gente está fazendo aqui é um autorretrato, nesse sentido que é uma atividade que nunca se acaba necessariamente. Né? Isso é interessante para mim. É isso aí. Maravilha. Gui, você quer terminar? Uma coisa contínua que não se termina. Não. Acho que é isso. Maravilha. Mesmo. Pessoal, então, ótimo. Olha, acho que é a primeira vez que nós conseguimos filmar em 1 hora. A gente fala, oba, chegamos aqui. Isso é legal, que a gente está aprendendo um ritmo bacana para ter um episódio mais enxuto aí. E, bom, super prazer de novo conversar com vocês. Se vê semana que vem, então. Um super abraço aí, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.